Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus está falando da perseguição que os discípulos irão enfrentar. O próprio Senhor passou pela perseguição, pela rejeição. Posso até dizer que é impossível passar por essa vida sem experimentar uma rejeição ou a perseguição de alguém. Porque se Jesus, que é perfeito, é Deus, ele não conseguiu agradar a todos, nós também não iremos conseguir. Devemos analisar a nossa consciência para que a gente não seja o problema onde todos nos rejeitam, mas fazendo o bem, nós podemos sofrer pequenas rejeições. Jesus avisa os discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Queridos irmãos e irmãs, às vezes nós estamos convivendo com pessoas que nos olham como adversários. E sem que a gente possa dar conta, está tramando, estudando, maquinando. E às vezes nós nem estamos nesse jogo de disputa, mas outros podem ser esses lobos ferozes. Às vezes sofremos ataques de alguém que a gente nem espera. Às vezes nem sabemos por quê. E nas nossas reflexões, às vezes comentamos, o mundo está diferente, mudado, difícil. Mas na época de Jesus já não era fácil. Olha como ele envia os discípulos. São enviados como ovelhas em meio a lobos. Tente ver essa cena. É muito difícil uma ovelha sobreviver ao ataque de um lobo feroz. Porém, se Jesus é o pastor destas ovelhas, a força das ovelhas é a força do pastor. Então, nas nossas fragilidades, Jesus, bom pastor, é a nossa força. Se a gente se deixar ser ovelha, ser conduzido por Cristo, Jesus dá um conselho importante para nós cristãos. O cristão não deve ser somente o bonzinho, diz sim para tudo. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha que equilíbrio de vida. A gente não deve ser somente simples e não devemos ser somente astutos, prudentes. Sede prudente e simples. Como nós precisamos da palavra de Deus, do seu ensinamento, para buscarmos esse equilíbrio de vida, de estar atento para não ser envolvido com ingenuidade, mas não perder a nossa simplicidade, a nossa confiança.
Queridos irmãos e irmãs, e Jesus diz: alguns vos entregarão aos tribunais. Existe perseguição religiosa no mundo inteiro. A gente precisa lutar, rezar para que no nosso país o nome de Jesus seja proclamado e a fé cristã não seja varrida para fora do nosso país. Vamos rezar para que a gente possa também nos livrar das perseguições. Rezar pela igreja. Queridos irmãos e irmãs, e Jesus diz: não sois vós que falareis, mas é o Espírito do Pai que em vós há de falar. Recebendo o Espírito Santo, nós somos também enviados como testemunhas, e o Espírito vai instruir as nossas palavras, que o Espírito possa falar em nós, como falou na vida de São Camilo de Leles. Esse homem começou a cuidar dos enfermos, criou uma congregação de religiosos, os camilianos, para cuidar das pessoas doentes. Ele reconhecia no enfermo a pessoa de Jesus. Olha o que ele escrevia na sua regra de vida. Em primeiro lugar, cada qual peça a Deus que lhe dê um afeto materno para com o próximo, a fim de poder servi-lo com todo amor, tanto de alma quanto de corpo, pois com a graça de Deus desejamos servir todos os doentes, com o mesmo carinho como uma extremosa mãe dedica a seu filho doente. Se tem alguém enfermo na sua família, no ciclo de amizade, se dedique, interceda, cuide dessa pessoa, porque ali está também Jesus. Outra regra de São Camilo, ele diz: na hora da refeição dos doentes, procure ajudar os mais graves, cuidando com muita diligência para que se alimentem. Comuniquem ao enfermeiro ou ao encarregado como os doentes se alimentaram, sobretudo quando alguns deles não se tenham alimentado o suficiente. Então é um cuidado materno, um cuidado de afeto, mas reconhecendo Jesus no irmão que sofre, no enfermo. Vamos rezar hoje pelos camilianos e por todos os enfermos da nossa comunidade, aqueles que estão nos hospitais, os que sofrem abandono. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.